Olá, alma querida e boa. Deus te ama e tu percebes? Sua ternura te rocia a face e suas mãos te sustentam. Seu hálito te vitaliza e sua voz silenciosa chega aos teus ouvidos, com bênçãos, com esperanças e com orientação. Deus te ama, Deus te busca e te encontra. Agora que o sentes, deixa-te penetrar e conduzir ao destino feliz que te reserva. Deus vive, manifesta e dilata o seu amor através de ti. Tu sabes. E onde tu estiveres, Ele estará sempre contigo. Pois bem, nós hoje vamos falar sobre a verdade. O que é a verdade, o que é a mentira? Porque nós vivemos no mundo da ilusão. A verdade não está naquilo que vemos, mas precisamente naquilo que não vemos. Através do que cai sob o domínio de nossos olhos, é que ela se oculta. Jogando com as faculdades do espírito e não com os sentidos, é que se surpreende a realidade das coisas. Ainda hoje, há muita gente que supõe a terra fixa, porque não a vê mover-se. Outros há que imaginam as cores como propriedade dos corpos. E se lhe dissermos que as cores não existem, são aparências ou impressões particulares produzidas na retina pela luz? Segundo a sua natureza própria ou segundo a maneira como é refletida pelos corpos, duvidarão da nossa integridade mental. São conhecidos os fenômenos denominados miragem, que se observam nos desertos arenosos da África, onde o viandante, por ilusão de ótica, vê nitidamente na atmosfera a imagem de objetos distantes e até mesmo cidades, oásis, lagos, etc. E assim, somos enganados a cada instante pelos nossos sentidos e propósitos daquilo que nos afeta como expressão de realidade. E não passam de ficções. Dentre todas as ilusões que nos cercam, a maior e a de mais sérias consequências é a morte. Nada nos parece mais real e verdadeiro do que ela. É o epílogo fatal da vida, segundo o juízo geral. A própria ciência oficializada, longe de combater esse funesto erro, é a primeira a fortalecê-lo, apresentando pretensas documentações em seu abono. Não lhe aproveitam, neste particular, os exemplos do passado com respeito às muitas quimeras e fantasias sustentadas e difundidas como dogmas intangíveis pelo ensino escolástico da época. E por ser assim, a morte.
no sentido em que é considerada, vem gozando foros de realidade inconteste. De fato, inconfundível e inexorável, não passando, no entanto, da maior de todas as ilusões de que a humanidade tem sido e continua sendo vítima. Já disse alguém, com bastante justeza, que a pior mentira é a que mais se parece com a verdade. A morte está exatamente nesta condição, parecendo, segundo todos os aspectos, a última palavra no cenário da existência humana. Não é mais que simples dissimulação da vida. A vida. A vida. Eis a realidade verdadeira. É ela, a vida, que vence. É ela que triunfa sempre, sobrepondo-se todas as metamorfoses, a todas as contingências, a que se submete em sua maravilhosa trajetória pela senda da eternidade. A vida não é o que vemos. O que vemos são apenas as suas manifestações através das formas organizadas. Lembramos de Santo Agostinho, quando ele dizia: quereis saber o que é alma? Olhai um corpo sem ela. O corpo com todos os seus órgãos, o corpo intacto, completo e perfeito, não passa de cadáver se lhe escapa a alma, sede da vida. Sem que lhe falte coisa alguma do que se vê, falta-lhe tudo, porque lhe falta a vida, que se não vê. Olha que interessante. Santo Agostinho. Olhai um corpo sem a alma. A alma é o espírito encarnado, não é? Bem, outro exemplo, a semente. Ela nos oferece um exemplo maravilhoso e edificante. Peguemos uma semente. Divida-se em algumas frações. Uma semente em ótimas condições germinativas. Então, nós pegamos a semente. Se nós a jogarmos na terra, ela vai germinar. Agora, experimentemos fragmentá-la. Vamos cortar em pedacinho e joguemos na terra. Ela nada dará, não é? É, por quê? Porque ao fragmentá-la, saiu a seiva, não é? Evoluiu-se aquilo que os nossos olhos não veem, e que é tudo, a vida. A vida não é forma organizada, por mais complexa que seja a forma. Ora, como vemos a forma e não vemos a vida que a anima, tomamos isso, ou tomamos por isso, o efeito pela causa, concedendo à morte o império sobre a vida. Quando, em verdade, é a vida que é a vida que fatalmente reina sobre a morte. Difícil, no entanto, tem sido convencer os homens, não é, deste fato. A ilusão da morte dominou o homem, de tal maneira
que ele se obstina em considerá-la como flagrante realidade. Sendo que a ressurreição, agora entramos, não é reencarnação, falamos na ressurreição. Então, sendo a ressurreição, como é um fenômeno natural que a cada instante se opera, no meio em que nos achamos, é ainda considerada como utopia pela ciência mundana e como milagre pela fé dogmática. A passagem de Deus pela Terra, assinalando o acontecimento mais extraordinário da história humana, teve por objeto, em síntese, revelar ao homem a imortalidade, através de um testemunho positivo, palpável, categórico. Jesus veio a este mundo exemplificar o poder da vida sobre a morte. Morreu para que todos vissem como se morre. Olha a profundidade deste pensamento. Ele veio exemplificar o poder da vida sobre a morte. Morreu para que todos vissem como se morre. Ressuscitou para que todos vissem como se ressuscita. A morte não existe. Morre o corpo, o espírito, não é? Ele sai do corpo e volta às suas origens. Então, o epílogo da sua existência, da existência de Jesus, não foi a agonia do Calvário, não. Foi a ascensão a Betânia. Da mesma sorte, o triunfo majestoso do seu ideal não se verificou no patíbulo da cruz, mas sim nas suas aparições a Madalena, aos dois peregrinos de Emaús e, finalmente, aos apóstolos no cenáculo de Jerusalém. Maior exemplo de que a morte não existe nos deixou Jesus. Bem, o Espiritismo é, por excelência, a religião da vida, em oposição às religiões da morte. Vamos lembrar de Jesus. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Deus não é Deus dos mortos. Para Deus, só existe a vida. Para Ele, todos vivem. Tudo vive. Não era assim que predicava Jesus, nosso Divino Mestre? Não obstante, os seus discípulos, testemunhas oculares da imortalidade manifesta em seu mestre, dificilmente se renderam à evidência dessa revelação, a maior, certamente, de todas, que em sua misericórdia o céu tem outorgado à terra. Vamos lembrar de Paulo, o apóstolo, o insigne pioneiro da nova fé, convertido pelo Cristo redivivo, ele insistia continuamente sobre a imortalidade, fazendo girar em torno desse assunto todas as suas prédicas e epístolas. Jesus ressuscitou. Eis a nova alviçareira para a humanidade. Eis aí a esperança. Mais que a esperança, eis a fé. Mais que a fé, eis a certeza.
Eis o fato positivo e palpável da continuidade da vida, além do túmulo. E é necessário, asseverava o converso de Damasco, nosso Paulo, que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Que esta forma mortal se revista de imortalidade. Semeia-se a vileza, ressuscita-se em glória. O derradeiro inimigo a vencer é a morte. Quando, pois, este nosso corpo perecível e mortal se revestir de glória e de imortalidade, então diremos, olha a sapiência de Paulo, tragada foi a morte na vitória. Onde estás, ó morte? Onde está, ó morte, o teu poder? Lembram-se disso? São essas palavras de vida que as vozes do céu rememoram, anunciando e testemunhando mais uma vez a eterna verdade. Nada morre, nada se extingue, nada se aniquila na natureza. É a vida e não a morte que domina a criação, entoando o cântico sublime da imortalidade. É o espírito que vence a morte, e não a morte que vence o espírito. A própria matéria não é destruída na mais pequenina parcela. Seu aniquilamento é aparente, é ilusório. As formas se desfazem para se organizarem em seguida sob aspectos novos e mais aperfeiçoados. A ressurreição é a aurora perenal que envolve o universo. É o sol da vida, sol sem ocaso, pairando majestoso no levante sempiterno. Hosanas a Jesus ressuscitado, imagem da vida eterna, testemunho vivo da imortalidade, símbolo da vitória do espírito sobre as formas perecíveis. Tu, Senhor, és como bem o disseste, a ressurreição e a vida. O que crê em ti, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em ti, nunca morrerá. Estamos nós, então, neste processo de conhecimento, pelo aprendizado que nos chega através dos espíritos nobres. E somos muito felizes, não estamos, somos. Então, não façamos a confusão entre ressurreição e encarnação. Encarnação, reencarnação, é para outro encontro nosso. Certo? Agora nós perguntamos, eu vivo no mundo da mentira, querendo desconhecer a verdade, empanando a verdade, ou eu quero conhecer a verdade para sair do mundo da mentira, da ilusão, e enfrentar a vida? Porque vida é viver bem para morrer bem. Certo? Porque, na realidade, a minha vida vai falar da continuidade minha na espiritualidade, eu, espírito,
que vou usufruir dos bens que eu deixar aqui na terra, mas se eu deixar de cumprir os meus deveres aqui na terra, se eu tiver uma vivência negativa, comprometida, seria melhor que a morte existisse e acabasse com tudo. Porque, na verdade, eu vou me encontrar com a espiritualidade que conhece a minha verdade. A verdade da minha existência, que está gravada na espiritualidade, através do chip que eu recebi quando Deus me criou. E que vai revelar se eu mereço o melhor ou se eu deixo de merecer o melhor. Certo? Vamos lá, então, dar continuidade à nossa verdade? Nós vamos falar do livro Nosso Lar, de Neio Lúcio Espírito, psicografado por Francisco Cândido Xavier, A Visita da Verdade. Nós sabemos que Jesus, sempre ao entardecer, depois de socorrer, de curar, de consolar irmãos em sofrimento, ele se dirigia à casa de Pedro, que ali se tornou um local do culto doméstico. Nesse dia, Jesus colocava o tema só a verdade fará livre o homem. Talvez porque não lhe pudesse apreender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, Pedro pergunta-lhe: Senhor, que é verdade? Jesus fixa em seu rosto enigmático, expressivo, e responde: o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Reparando, porém, que Pedro, o pescador, continuava faminto de esclarecimentos novos. O amigo Celeste medita e, alguns minutos depois, fala e faz um relato de uma pequena passagem, que Jesus nos dá com uma lição. Que havia numa caverna escura, onde a claridade nunca havia penetrado. Lá morava um certo devoto, implorando socorro divino. Ele se declarava infeliz, o mais infeliz dos homens. Não obstante, em sua cegueira, ao sentir-se melhor de todos, se achava. Mas mesmo assim ele reclamava do ambiente fétido em que se achava. O ar, sempre empestado a sufocar-lhe, e ele dizia aos gritos comovente, ele pediu uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Ele chegava a afirmar-se que era robusto, apto, aproveitável, e se indagava por que motivo lhe era conservado ali, naquele insulamento doloroso. Chorava, bradava, não ocultando as suas aflições, as suas exigências. Que regiões, continuava indagando, obrigava a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessante entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou a confiar no futuro e persistia na oração. O infeliz consolou-se de algum modo,
porque a fé falava a ele da persistência, da confiança no futuro e na oração. O infeliz consolou-se de algum modo, mas em breve tempo voltou a lamuriar. Queria fugir ao monturo como se lhe aumentassem as lágrimas. Deus Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte, suarenta, falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto, desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação e fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas foi breve. Decorridas algumas horas, ele retorna à lamentação. Ele não podia respirar, clamava desalentado. Condoído, o Senhor, que ouvia, enviou-lhe a caridade. Que a caridade o procurasse. A nova mensageira chegou, acariciou, alimentou, endereçando palavras de carinho, qual se lhe foram abnegada a mãe. Todavia, porque o mísero continuou gritando, revoltado, Pai compassivo envia-lhe a verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se de tal qual era e apavorou-se. O seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas postulentas da cabeça aos pés. Ele mesmo, vamos ver, ele era o autor da atmosfera em que vivia. O pobre tremeu, cambaleante, porque notou que a verdade serena lhe abria a porta da libertação. Mas ele horrorizou-se de si mesmo, sem coragem de cogitar da própria cura. Longe de encarar a visitadora frente a frente para aprender a limpar-se e a purificar-se. Fugiu, espavorido, em busca de outra urna, onde conseguisse esconder-se. A sua própria miséria, que só então reconhecia. O mestre fez uma longa pausa e nos fala que assim ocorre com a humanidade. A maioria dos homens, perante a sua realidade, sente-se no direito à recepção de todas as bênçãos divinas, do eterno. Gritam fortemente, implorando ajuda celestial. Mas, enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem, descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Então, Jesus nos fala, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir apressados em busca de
esconderijos tenebrosos, dentro dos quais posso cultivar a ilusão. Paremos neste instante para a oração, o passe espiritual que os amigos de sempre, a verdade, os verdadeiros mensageiros de Maria Santíssima, de Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Senhor, sempre ao nosso lado, nos inspiram e nos transmitem paz, saúde, felicidade, alguns momentos de paz. Olhinho fechado, mãozinhas voltadas para cima, inspirando, retendo, expirando, jogando para fora as nossas angústias, nossas dúvidas, para que, quando terminarmos a oração, possamos nos sentir muito, mas muito melhor. Então, a espiritualidade já se posiciona, os anjos da guarda de todos aqueles que nos estão vendo, estão participando desta reunião fraterna, esperam a nossa concentração. Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho para a luz, trilhando os caminhos da verdade. Somos teus filhos, ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito dilacera-nos os véus do ser. Herdeiros da imortalidade, buscamos-te as fontes eternas, esperando, confiantes em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos sem ti. Somos frondes decepadas que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos continuadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares neste campo terrestre. E antes de tudo, louvamos-te a grandeza que não nos oprime, a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida. Abre-nos os olhos enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico da tua sublime eternidade. Abençoa as sementes de sabedoria que os teus mensageiros espargiram no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germens não pereçam.
Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e as lágrimas da redenção constituem adubo generoso à floração de nossas sementeiras. Todavia, sem tua bênção e suor, enlouquecemos e a lágrima nos desespera. Sem tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz das oportunidades presentes, para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal, robustecendo-nos a resistência. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpra-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre. Que assim seja. Pai amoroso, que nos deu o maior presente da terra, Jesus. A Ele nos ligamos neste momento. A Maria, a Santíssima, aos amados mentores espirituais, pedindo para que derrame sobre toda a terra a saúde, a paz, a esperança em dias melhores. Senhor, há tanta gente neste instante implorando misericórdia aos céus, o milagre das suas vidas, para si, para o ente querido. Tantos irmãos nossos nos hospitais, nos postos de pronto-socorro, nas UTIs. Tantos vitimados pelo bichinho invisível que toma conta do nosso corpinho de carne. Ampara-nos. Ilumina os nossos cientistas para que tragam para nós a vacina salvadora. Mas, Senhor, pedimos para que esta vacina que a espiritualidade inocula em nós, em todas as vezes que nos reportamos à espiritualidade e temos o nosso trabalho nas lutas do bem, esta vacina que seja inoculada, para que venhamos ter a cura do espírito. Obrigada, Senhor, por nos atender, nos ouvir. A gratidão eterna, gratidão, gratidão, gratidão por estes momentos de muita paz. Abençoa a todos os nossos irmãos que estão ligados neste momento ao Senhor, à espiritualidade. Dá-nos muita paz. Até sempre. Até a próxima oportunidade. Porque o Senhor quer e nós também.